Sonora Jurídica, o podcast oficial do Vai Cair na OAB. Olá, ouvintes! Eu sou Maia Santos, apresentadora do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Estamos de volta e para marcar este retorno, vamos conversar sobre direito do trabalho e futebol. O que essas áreas têm a ver? Para tratar sobre o caso de Pedro, atacante do Flamengo, vamos conversar com o professor Diego Nieto, que está aqui nos nossos estúdios. Bem-vindo, Diego, tudo bem? Tudo bem, Maia. Tudo bem, pessoal, ouvinte do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. E aí a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o caso do Pedro e tem a ver também com as questões de direito do trabalho e futebol. É um privilégio estar aqui hoje. Ótimo. Professor, só para dar uma contextualizada, né, nos últimos dias repercutiu bastante na imprensa, também nas mídias, o caso de Pedro, né, que ele foi agredido no seu ambiente de trabalho, e foi uma reação um pouco desproporcional diante de uma ação que ele deveria ter feito, que é ter se aquecido, porque faz parte do seu contrato de trabalho, mas acabou, né, acontecendo o que aconteceu, né? A gente teve essa situação de agressão dentro do ambiente de trabalho, que nós sabemos que vai repercutir não somente dentro do futebol, mas também em outras áreas que competem, né, a esse setor do direito. Então, eu queria entender, professor, primeiramente, quais são as sanções legais, o que é que tem, que pode ali, que é cabível para esse caso, né? O que é considerado, como é que é considerada essa agressão, como é que o direito do trabalho a gente enxerga. Joia. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que imaginar é que a relação de contrato de trabalho, assim como uma relação civil, uma relação jurídica, ou qualquer relação jurídica, ela deve se dar por parâmetros de bons costumes, por parâmetros de boa-fé, por parâmetros de urbanidade, ou seja, de respeito mútuo, né? Evidentemente que cada tipo de contrato de trabalho, ele tem as suas características, o seu modo de ser, o seu modo de se organizar e até juridicamente. A gente, no direito desportivo, né, na área desportiva, a gente tem uma regulação própria, uma lei própria, que inclusive ela é apelidada de Lei Pelé, né, em homenagem ao Rei Pelé, né, e é a lei 9615 de 98, tá? Essa lei, ela traz a regulação do contrato e também das relações do direito desportivo, do atleta, não só atleta de futebol, tá? Ela é uma lei que abrange outros tipos também de atleta. E lá na Lei Pelé, a gente tem a regulação do contrato do jogador de futebol, o contrato de trabalho desportivo, tá? É como se fosse um contrato de trabalho de um trabalhador normal e comum, mas com adaptações às relações próprias do jogador de futebol, né? Do atleta de futebol. E aí, evidentemente, que a CLT ela também se aplica de maneira supletiva, de maneira complementar à Lei Pelé. Tá? Não, a gente não aplica só as regras da Lei Pelé e esquece a CLT, não. A gente aplica a CLT também. Então, na CLT e também, evidentemente, na Lei Pelé, existe a obrigação da reciprocidade aí dos deveres mútuos, né? Dos deveres de bons costumes, como eu disse, dentro dessa relação. Você vai falar, mas no futebol é um ambiente competitivo, né? Todo esporte tem um grau de competição, um grau, né, de estresse, né, em função do resultado, assim como uma empresa, enfim, que precisa produzir seus resultados, né? Então, o ambiente corporativo ou o ambiente desportivo é um ambiente concorrencial, é um ambiente de competição. Mas, evidentemente, que existem seus limites, né? Então, evidentemente que o direito desportivo não vai, de maneira nenhuma, preservar a possibilidade de um agredir o outro mutuamente, né? Então,
O fato do jogador ter sido agredido, né? Evidentemente que é uma infração contratual, uma infração legal, tanto a lei, né, a Lei Pelé, a lei do contrato esportivo, quanto a própria CLT. O quanto isso repercute no contrato tem a ver com as regras previstas em lei, tá? E aí, entrando já num detalhe mais prático mesmo, né, a gente tem lá na CLT, a gente não tem um artigo próprio na Lei Pelé falando lá da agressão, né? Mas a gente tem na CLT, no artigo 482, a linha F da CLT, a previsão de que o empregador, caso ele ofenda fisicamente, né, o seu empregado, o empregador ou o preposto, ele usa até essa expressão, empregador ou preposto. O que é o preposto? Preposto é uma figura, tá, que representa o empregador. Por quê? Porque nas empresas, nas corporações, nem sempre é literalmente o dono que vai promover uma ação equivocada, uma ação injusta, uma ação ilegal. Muitas das vezes é o próprio trabalhador que é um gerente do empregador, que é um representante do empregador, né? Que seria o preposto, essa palavra preposto, tá? Então, o grande debate que vai se estabelecer juridicamente, nesse caso do jogador Pedro, a questão da agressão ela ficou indiscutível, né? Inclusive, o jogador foi para a delegacia, né? Fez o corpo de delito. Prestou BO e até resultou na demissão do preparador físico. Isso, depois, né, teve toda essa repercussão. O clube, ao que parece, até onde vão as informações, né? O clube procurou ter o cuidado necessário de acordo com o que ocorreu, né? As informações que tem é que o clube, a partir da agressão, o clube procurou dar um apoio ao jogador, procurou colocar agressor e vítima em ambientes separados, né, em hotéis separados, voltaram de voos separados, porque não foi exatamente lá na cidade do Rio de Janeiro, então eles vieram de Minas Gerais também, voos separados. Então, aparentemente, o clube tentou tomar as medidas de preservação da segurança e da saúde do atleta, né? No entanto, o agressor, né, era um preparador físico, ele não era um funcionário direto do clube. Isso aí é um detalhe muito importante, técnico, né? E que pode, vamos dizer assim, trazer uma reviravolta no caso. Mas qual seria essa reviravolta? O que muda? O que muda? Vamos lá. Isso é muito importante, porque assim, o empregador, patrão, ou os funcionários do patrão cometerem um ato de agressão, ofender fisicamente o empregado, é justa causa automática, né? Artigo 482, a linha F da CLT, indiscutível, né? Isso está previsto na lei, claramente ocorreu. O patrão vai ter que produzir a justa causa em relação a quem cometeu, ou se for, por exemplo, uma falta grave do próprio patrão, né? O patrão diretamente cometeu, o empregado vai poder promover uma ação chamada rescisão indireta, tá? Rescisão indireta. Então, o artigo 483, até falei 482, desculpa, 483, a linha F, tá? Ele deixa claramente que se o patrão cometeu uma falta grave de ofender fisicamente o empregado tem a seu dispor a ocorrência da falta grave, ele pode promover uma ação chamada rescisão indireta. Então, o empregado ele conseguiria buscar na justiça o desligamento contratual, tá? A demissão forçada, vamos dizer assim, né? O que seria isso a título prático? O empregado conseguiria, no caso do Pedro, por exemplo, se fosse literalmente um empregado do clube que cometeu a falta grave, o jogador ele poderia mover uma ação contra o clube e obter a ruptura contratual em relação ao clube de futebol, sem que ele tenha que pagar uma multa por ruptura. Que no caso de Pedro, teve essa questão, tem essa questão ou pode ter?
essa Isso. questão. Aí, assim, o grande debate jurídico, o grande problema jurídico aí desse caso é que quem cometeu a agressão não foi um empregado diretamente do clube. O clube, ele contratou o Jorge Sampaoli, que é o treinador. O treinador veio com uma comissão técnica, é como se fosse um terceirizado, entende? Imagine que eu tenha uma empresa, né? E eu terceirizo um certo setor da minha empresa. Aí o terceirizado vai, agride um funcionário meu. Porque o Pedro é, sim, funcionário direto do clube. Mas o preparador físico não é um empregado direto do clube, entendeu o lance? Então, esse diferencial aí do caso é que pode não dar chance ao Pedro, tá, a buscar na justiça uma rescisão indireta do contrato, né? Que caso fosse um empregador realmente, literalmente do clube, certamente ele teria esse direito, certamente ele obteria esse direito. Tá? Então a gente tem essa nuance diferente aí, essa diferença jurídica. O que repercutiu nas mídias, na imprensa, em contrapartida, Pedro teria direito a solicitar o desligamento dele do clube, já que ele sofreu, né, essa agressão e que até mesmo causou ali uma impossibilidade de trabalho dele na segunda-feira, que foi o que ele tinha afirmado. Então, como é que funciona essa parte? É exatamente esse ponto, né? Veja, ele de fato não foi trabalhar, né, no próximo treino, né, no primeiro treino pós o incidente. Ele de fato não foi, ele se ausentou ao treino, né, que seria o treino da segunda-feira. O evento aconteceu num sábado, né, um sábado à noite. No domingo foi a folga, um repouso semanal remunerado do trabalhador-jogador. Sim. E na segunda-feira ele tinha que se apresentar para treinar, ele não se apresentou. Alegou, justificou posteriormente que estava sentindo dores e tal, e o clube, ao que parece, acolheu, aceitou a justificativa dele, até porque parece ser razoável, ele foi vítima de uma agressão, né? E o clube aceitou a justificativa dele, né? Aí começou a se especular, né? Surgiu essa especulação. Poxa, então será que o Pedro está querendo buscar uma rescisão indireta, uma demissão forçada, né? A rescisão indireta seria uma demissão por dentro da justiça. A justiça autorizaria a demissão e ele, ao invés de pedir e perder uma série de direitos, né? Ele receberia todos os direitos como se despedido fosse. Essa é a ideia da rescisão indireta. Entendi. Tá? Surgiu essa especulação, né? Se o Pedro realmente estava querendo forçar uma saída. No outro dia, na terça-feira, ele já trabalhou, treinou normalmente, tá? O que já começou-se a cair por terra, essa percepção de que ele queria buscar eventualmente uma demissão forçada, uma rescisão indireta, tá? E aí a gente cai novamente naquela ideia do que eu estava falando antes. Juridicamente, ele tem direito a buscar uma rescisão forçada? Bom, é polêmico, é muito polêmico. Muito polêmico, por quê? Porque quem o agrediu não foi um funcionário do clube diretamente. Foi um funcionário terceiro, contratado pela comissão técnica do treinador. E ainda que um funcionário terceiro, o clube parece que tomou dentro da margem de ação que ele tinha, ele buscou lá junto através ao patrão, porque quem é o patrão do agressor? É o treinador, entendeu? Ele é da comissão técnica do treinador. Então me parece que ele procurou, vamos supor, a empresa terceira, Sim. como se fosse uma empresa terceira, que é o treinador, e de fato houve o desligamento, né? Tomou as medidas que eram possíveis, que foi desligar o preparador físico, entendeu? Entendi. Então, ao que parece aí o clube tentou fazer dentro das possibilidades dele
o que era possível, né? E talvez por isso que o Pedro também na terça-feira já voltou a trabalhar. Talvez ele orientado por algum advogado, né? Uhum, também tenha entendido, né? O que estava dentro da possibilidade jurídica de ser feito naquele momento, mas pelo jeito e pelo que você está falando, deve ter muita água para passar debaixo dessa ponte. Muito, até porque, Maia, que ele soltou, isso aí é o grande enigma da coisa, enigma, né? Porque parece que é um enigma mesmo. Ele soltou uma postagem, logo no dia ou um dia depois, se não me engano, logo pós-agredido, que ele vinha sofrendo algumas perseguições. Ele deu a entender que a agressão física, na verdade, foi uma gota d'água de algumas perseguições anteriores, né? Então, teria que se apurar realmente para ver se é isso mesmo. E aí, se for isso mesmo, e fosse uma perseguição já estrutural do clube, né? Aí voltaria o debate da possibilidade dele conseguir uma demissão forçada via justiça. Além disso, Nieto, eu queria entender a questão da multa, porque ele recebeu uma multa por não ter realizado os exercícios que ele teria que fazer, né, o aquecimento, que foi o motivo, né, de toda a situação, de todo o caso. Então, eu queria entender o porquê dessa multa, se é uma multa que ela é legal mesmo, como é que funciona essa multa e quais são os desdobramentos também, né? Porque essa multa é uma penalidade, mas a gente sabe que podem ter outras, né? Dentro do direito do trabalho, ele enxerga outras, né? Possibilidades de penalização. Então, tu poderia explicar? Posso. Isso é um ponto muito importante também a gente vê nesse caso. Que é o quê? Ficou claro, né? É evidente que o jogador, primeiro, ele estava insatisfeito. Isso aí é notório, né? Segundo, o fato dele estar insatisfeito não necessariamente diz que ele está certo, né? Porque às vezes ele está insatisfeito, mas faz parte da vida as frustrações, ainda mais para um atleta, né? Então, o que parece é que essa insatisfação dele, ele acabou cometendo um chamado ato de insubordinação. Esse ato de insubordinação é uma falta grave do empregado. Então, assim como o patrão, se ele agredir alguém, ele comete uma falta grave, o empregado, ele também comete falta grave quando ele é insubordinado ao patrão. O que é ser insubordinado? É descumprir uma ordem direta. Há uma diferença no direito do trabalho de indisciplina para insubordinação. A indisciplina é uma ordem geral e a insubordinação é uma ordem específica. E no caso do Pedro, está evidente que ele descumpriu uma ordem específica que era fazer o aquecimento. Então, a ausência desse aquecimento me parece que foi o estupim da briga dele com o preparador físico que levou depois à agressão do preparador para com ele. É por isso que o clube procedeu à aplicação da multa, tá? Então, o clube pode fazer essa multa, o clube pode dar uma suspensão, o clube pode dar uma advertência, pode. Isso aí está dentro da lei, dentro do poder diretivo do patrão, tá? Então, me parece que foi nesse sentido que o Pedro foi punido. Diante de tudo isso, né, que aconteceu no caso de Pedro, eu queria trazer agora mais num contexto geral o direito do trabalho. Com relação a agressões no ambiente de trabalho, seja ela física ou verbal. Quais são os pontos que quem está nos ouvindo tem que ficar muito atento para conseguir entender, para conseguir captar o que é que está errado ali naquela situação, quais são as medidas e principalmente para o estudante, né? O que é que ele tem que observar caso venha aparecer alguma coisa relacionada à agressão no ambiente de trabalho. Maravilha. Bom, como eu falei, a relação de trabalho, ela acima de tudo é uma relação de respeito, de cordialidade, né, de bons costumes. Então,
A quebra dessa obrigação, e quando eu digo essa obrigação, é obrigação entre todos os envolvidos. Não é só do patrão para com o empregado, é do empregado para com o patrão também, né? É entre os colaterais também, entre os laterais, entre os coleguinhas também, né? Tem que ter uma boa vivência entre os coleguinhas. Conviver tranquilamente, Né? harmonia. Exato, harmonia. E aí, o que acontece? Quando ocorre a quebra disso, primeiro ponto que a gente tem que ver é o nível, né, de desarmonia que ocorreu, né? Se isso é realmente o quê? Uma humilhação, uma situação muito vexatória, se isso é um assédio, né? O que vai caracterizar mais o assédio? É o quê? Uma conduta mais reiterada. O assédio, ele não é uma conduta pontual, ele é uma conduta que vem se perpetrando, vem se realizando. Então, e o assédio a gente também tem de cima para baixo, de baixo para cima, lateral, né? Então, eu tenho que observar, no caso concreto, o quanto houve de agressão. Se é uma agressão física, se é uma agressão verbal. As agressões físicas, obviamente, é um nível de equívoco contratual, é um nível de irregularidade contratual muito alto, né? Mas, assim, às vezes ocorre, sei lá, um debate mais acalorado, uma discordância mais acalorada. Isso é uma falta grave? Não necessariamente. Vai depender do quê? Vai depender de um contexto, vai depender do tipo de tarefa, do tipo de atividade. Certamente, um jogador de futebol, ele vai falar um palavrão em campo, enfim, ele vai ter, ou eles vão se tratar eventualmente de uma maneira mais ríspida, porque é um ambiente diferente do ambiente corporativo, por exemplo, tá? Mas não significa dizer que não haja um limite. Então, a análise ela vai ser sempre caso a caso, casuística, para eu perceber, para eu avaliar se houve excesso aí nessas relações, seja de patrão para empregado, empregado para patrão, colaterais, coleguinhas, né? E é importante dizer também que a empresa ela tem obrigação, caso haja isso entre colegas, entre envolvidos, a empresa tem obrigação de se posicionar no sentido de coibir as agressões, né? Agressões físicas, verbais, etc. Só para a título de conhecimento, hoje em dia, por exemplo, a CIP, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela tem a obrigação, inclusive, de combater o assédio sexual dentro da empresa, né? Então, criar cultura de preservação das relações, de não ter o assédio estrutural, né? Então, a empresa ela tem que enfrentar todas essas situações, se posicionar contra as situações de desrespeito, para que ela também não seja responsabilizada eventualmente em uma possível ação ou coisa do tipo, tá? Então, assim, o limite da situação é sempre cada caso. Cada caso a gente vai observar para saber se houve uma falta grave do empregado, se houve uma falta grave do patrão. Se for uma falta grave do empregado, o empregado vai levar justa causa. Se for uma falta grave do patrão, o empregado poderá pedir a rescisão indireta, que é essa demissão forçada. Então é isso. Diego, eu queria agradecer, né? Acho que você que está aí do outro lado, nos ouvindo, conseguiu entender um pouco mais sobre essas situações, os desdobramentos dentro do direito do trabalho. A gente falou sobre futebol aqui, mas com certeza pode ser um assunto que você vai enfrentar no seu dia a dia como advogado trabalhista, ou também nas suas questões do exame da OAB. A gente não sabe o que é que pode vir por aí, e é bem importante a gente fazer essas pontuações e diferenciações por área, né? Porque cada atuação ela é bem diferenciada, como Nieto trouxe. E é isso, Nieto, eu queria agradecer, foi bem esclarecedor, deu para realmente compreender o que é que pode acontecer, não somente dentro do campo, mas também fora do campo. E é isso, muito obrigada pela sua participação. Espero que você esteja mais vezes aqui no Sonora Jurídica. Obrigado, Maia. Obrigado, pessoal do Sonora, amigo ouvinte. Bom,
Eu acho que assim, como você já colocou, a gente colocou, acho que as relações têm que ter acima de tudo respeito, né? E a gente sabe que onde existe ser humano existem problemas, né? Dificuldade, mas a lei tá aí para também nos ajudar a compreender todos esses fenômenos aí, tá bom? Então, espero que tenha ajudado aí passar essa informação para todos. Forte abraço. Sonora Jurídica, o podcast oficial do Vai Cair na OAB.